A gente vai ter o prazerzaço agora de estrear uma dupla que vocês já conhecem com certeza, vocês que nos acompanham dia após dia aqui no Morning Show, eles que já são cativos no nosso timaço de colunistas e especialistas aqui do Morning Show, já do time do Morning Show. Não só o psicólogo especialista em psicologia do relacionamento Thomas Schultz e também, claro, o nosso Guilherme Batilani, que fala tudo e mais um pouco sobre comportamento humano e entende aí a mente humana e como realmente trazer a nossa melhor versão. Senhores, prazerzaço e finalmente a gente está podendo aqui oferecer a presença conjunta de vocês aqui no Morning Show. Na paz? Beleza? Bom dia. Prazer estar aqui. Finalmente nos conhecemos pessoalmente, né? É verdade. Você que é um pai recente, né, Thomas? Sim. Você que está começando a desabrochar esse instinto paterno, conta pra mim, claro que é um divisor de águas, deve expandir a sua cabeça, deve mudar a sua vida por completo, mas a gente quer ouvir de você conhecimento de causa. Bom, eu tive uma filhinha, tem 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses. Eu e a mãe não estamos juntos, a gente terminou antes de descobrir que ela estava grávida. E o mais importante que eu descobri é que o suporte não é só a filha que eu tenho que dar. O suporte é a mãe. E é muito curioso a gente pensar nisso, porque quando a gente se separa, a gente acha que a nossa obrigação é somente com a filhinha que a gente tem, mas não é verdade. Porque a realidade é que sempre acaba sobrando para a mulher cuidar da criança. Então, acho que é super importante a gente ter uma boa relação com a mãe para a gente dar o suporte que a gente pode ali. Com certeza. E você, Gui, como é que você está vendo? Claro que o sujeito que nunca namorou antes, agora está namorando. Tá, enfim, aproveitando aí a beleza. Meu cliente, ele. Ainda tá na lua de mel aí do relacionamento. E claro que, enfim, se a coisa continuar avançando, se daqui a alguns anos, eu duvido que a dona Laís não vai começar a te cutucar para ver o primeiro batilaninho aí pro mundo. Mas, claro, você não sabe do que se trata isso. A gente quer ouvir a partir da tua experiência, tua clientela toda e os seus seguidores. Como é que a experiência, né, de pais que se separam cedo, como foi o caso do próprio Thomas aqui, e o que é necessário para poder manter uma relação e se o filho basta nesse sentido? Eu acho que uma das coisas mais legais que a gente tem na presença dos pais é a gente enxergar na gente os pais. Então, a figura de um pai presente, ela é muito boa não só pela força, pela autoestima, pelo desenvolvimento da figura paterna mesmo, mas também da criança ter a oportunidade de ver nela mesmo o quanto existe dos pais dentro dela. Tem uma música da Elis Regina, que eu sou apaixonado, que ela fala, os nossos ídolos são os mesmos, e a gente praticamente não mudou nada. E, de fato, quando eu olho para os meus pais, eu consigo muito ver quem eu sou graças a isso. E isso ajudou muito no meu processo de autoconhecimento, ajudou muito no meu processo de crescimento como ser humano, porque toda vez que eu erro, eu e meu pai, eu sempre brinco com meu pai, eu falo, eu sou igualzinho você, cara, por que você tá brigando comigo? Quando eu vejo uma coisa muito boa nos meus pais, ou em mim, eu percebo o quanto isso é bom. Então, eu acho que ter a figura dos pais presentes ajuda na própria maneira de se enxergar como ser humano. Eu acho interessante também o que você estava me falando, o que você estava falando agora, é porque eu espero justamente isso da minha filha. Eu espero que ela veja que tem aspectos nela que vieram de mim. Eu só espero que ela não puxe, né, o lado falante da mãe, porque eu sou muito calado, a mãe fala muito. Eu espero que seja um pouquinho mais parecida comigo nesse aspecto. Mas o que eu vejo muito, né, são muitas mulheres que reclamam, né, que os pais são ausentes. E depois que eu tive filha, sinceramente, eu não consigo entender como é que um pai pode ser ausente depois dele ver a filha nascer. Eu não consigo entender isso. E o que eu acho que é muito interessante, eu atendo várias pacientes que ficam frustradas com essa situação, ou quando o pai não é um bom pai, e eu falo assim para elas, o mais importante na vida de uma criança é ela ter contrastes. O que é contraste? Se o pai dela é um bosta e você é uma super mãe, essa criança vai crescer com contraste do que é uma pessoa boa, que dá carinho, que dá atenção e que dá amor, de uma pessoa que não é. E ela, quando ficar mais velha, vai escolher o que ela vai seguir como exemplo, se é essa figura ausente ou se é essa figura presente. Vamos ver aqui do próprio PP, também trazendo para a conversa aqui. Já é esse primeiro. Tamo junto, meu querido. Gente, então, eu vejo muitos pais maravilhosos, eu vejo e acompanho, né? Eu tenho muitas amigas que são frutos de divórcio e eu vejo muito nessas pessoas que estavam falando até essa dor, né? Às vezes, querer que o pai esteja mais presente. Mas o que eu tenho notado é que cada vez mais os pais
que estão no divórcio, antigamente era mais separado, né? Então a faixa ali dos 40 e 50 não tem essa realidade. Mas que os pais recentemente mais próximos de divorciados, eles se mantêm muito presentes como você e que isso dá uma força, uma potência, uma compreensão de sociedade muito grande para essas pessoas. Mas eu tenho uma pergunta para vocês até. Eu estava lendo que no Brasil, só no ano de 2023, mais de 170 mil crianças saíram aí do cartório com seus documentos sem o nome do pai, o que é uma situação de abandono até simbólica e que dói muito, né? Nós vimos alguns depoimentos que trabalham essa dor, essa situação. Eu queria que vocês falassem para essas pessoas, assim, qual que é a melhor forma de lidar com isso? Qual que é a melhor forma de sair dessa condição, dessa dor, de trabalhar esse trauma? Quais são os conselhos que vocês teriam? Olha, o maior conselho que eu tenho é buscar uma figura paterna. Porque figura paterna não necessariamente é só o pai. É uma figura masculina. Geralmente pode ser até o avô. Os avós tendem a substituir essa figura paterna. É isso que eu acho mais importante. Por quê? Quando a gente cresce sem essa figura paterna, o que acontece? A gente cresce com o que a gente chama de ferida de abandono. Então você entra no seu relacionamento com medo gigantesco de você ser abandonada até por aquela pessoa que você está junto. Então a gente acaba carregando isso. É super importante a gente fazer essa substituição. A gente vai fazer um rápido break para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio no Morning Show. Debate mais do que necessário, que acho que toca todos nós em algum grau. E a gente vai estar voltando já para vocês pegarem a sequência aqui. Obrigado, daqui a pouco a gente volta. E um momento aqui que a gente quer te dar a oportunidade, Pepe, só você para saber da tua experiência pessoal, acho que pode ser um momento ímpar aqui, fica à vontade, tendo a presença de dois caras aí que estão aqui com a gente no dia a dia, já são nossos brothers aqui, e entendem do assunto. Fica à vontade se você quiser comentar da sua perspectiva. Esse é um tema muito difícil para mim, né? Até porque eu sou pai separado. Então, eu me cobro diariamente se eu sou um pai presente ou não, né? E esse fim de semana, minha filha, né, tinha a festa junina da escola, né? E eu tive uma viagem marcada, né? E eu peguei o avião, fui para BH, curti meus amigos lá de Belo Horizonte, né? E aí eu chego lá, a primeira coisa que eu recebi é o áudio da minha filha, falando: papai, você não vai estar na minha festa junina? Não gostei, né? E aí aquilo me marcou de um jeito, né? E fez eu repensar, olhar para trás e ver o quão presente eu sou na vida da minha filha. Eu tento ser um pai presente, claro, né? Eu sou uma pessoa consciente, fui casado e muito feliz com a mãe da minha filha, né, Mari, né? Ainda bem que, apesar de nós termos separado, nós temos uma estrutura familiar bem estruturada, né? E eu tento ser muito presente o tempo inteiro, me cobro o tempo inteiro, mas eu sinto que eu faço menos do que eu poderia, né? Mas eu também não sei o que eu posso fazer mais para ser mais presente, né? Então, quando eu vi o tema, que eu nem sabia, inclusive, aliás, eu li a pauta, né? Todo dia eu recebo a pauta, li a pauta, eu sabia que vinha esse tema, mas eu não sabia que ia me tocar tanto, né? Quando eu vi o povo falando sobre a paternidade, sobre maternidade, realmente a figura paterna, ela complementa a figura materna, né? E é muito importante para o filho se desenvolver tendo a ligação também com o seu pai. E mais do que isso, o que Thomas colocou um ponto importante que eu acho bem interessante, não é? É que também significa ser pai sozinho, dar amparo para a mãe. Até porque a mãe também tem que ter condição de reconstruir a sua vida, né? Porque o que a gente vê normalmente e naturalmente é o pai conseguindo reconstruir a sua vida, conseguindo ter outras relações, e a mãe ficando sobrecarregado com a família, né? Com a filha, né? No caso, com o filho, né? Então, o pai também significa dar estrutura para a mãe ser feliz. Até porque para o filho, pouco importa, né, se o pai está junto também ou não. O filho quer ver os pais felizes. E o pai que dá estrutura para a mãe, né, consegue fazer com que o filho veja a mãe feliz também, né? Então, esse tema é um tema muito caro para mim. E aí eu me emociono. Tenho uma filha pequena, lembro dela toda hora, lembro a carinha dela agora. É duro. A gente viu outro dia o próprio Pepe aqui, enfim, saindo. A gente tem o costume de, assim que terminar o programa, nos reunirmos todos e fazer reunião de pauta, ver o que deu certo, o que não deu. Enfim, ir aprimorando o programa. E ele, enfim, não pensou duas vezes, mais do que certo, foi na reunião de pais e alunos na escola dela. Então, para mim, a impressão, antes de ouvir esse relato, era que você era um baita pai presente. Eu tenho certeza que se ela te mandou essa mensagem é porque ela, enfim, tem essa mesma consciência. Mas vamos ouvir aqui, claro, nosso Thomas ou Gui, fiquem à vontade.
Eu estava te escutando e essa é uma culpa gigante que eu tenho, porque a minha filha, ela mora no Rio. E uma coisa que eu tenho aprendido é que ser presente não é a mesma coisa do que ser fisicamente presente. É bem diferente isso. Tem muito pai que mora na mesma casa e é completamente ausente. Eu tô presente da mãe, todo dia me manda mensagem, todo dia manda foto da minha filha. O que eu quero que a minha filha saiba e o que eu acho que a sua filha saiba é que é justamente quando ela puder contar com você, você tá lá para ela. Tá lá para ela no telefone, tá lá para ela no vídeo, não importa. A gente tem que saber que a gente tem que estar presente muito mais do que fisicamente para elas. Pelo menos é essa forma que eu tô tentando me conformar também com a distância. Jess, quer comentar? Guilherme também? Na verdade, eu tenho uma pergunta até pro Guilherme. Vai que é sua. Eu vejo muita gente, às vezes, um tópico, né, que é aquele... Muita gente usava golpe do baú. Mas eu conheço histórias de pessoas que só engravidaram para manter um relacionamento ou para manter um casamento. E aí, eu queria um pouquinho da perspectiva do Guilherme em relação a isso. Como que essas pessoas, assim, tanto para gestão familiar ali, este bebê que acaba que vem nessa situação, mas também para a própria mulher que faz isso, às vezes para manter um casamento dá certo, não dá certo, é horrível. Qual que é a sua perspectiva? As novelas até brasileiras, enfim, sempre foi até um clichê de novela brasileira, o golpe do baú, mas na prática também acontece. A partir da tua experiência aqui, o que você acha? A novela reflete a realidade a arte reflete a vida, né? A vida Como imita a arte. A vida imita a arte. Eu acho que antigamente realmente funcionava porque eu lembro que quando criança a gente escutava a palavra divórcio, era quase que um crime, né? Como assim? Os pais se divorciaram. Mas nessa geração eu acredito que isso não tem tanta funcionalidade. Eu acho que tende a diminuir cada vez mais os casamentos, já falei isso publicamente, por diversos fatores sociais. E o golpe do baú que tinha alguma funcionalidade por uma pressão, geralmente dos pais, né? Dos avós, no caso, que falavam, não, agora você vai casar, você engravidou essa mulher, você vai assumir o filho. E hoje a pressão é muito menor. Então, eu acho que com o tempo, Jesse, tende a diminuir cada vez mais. E eu não sei se as mulheres realmente têm essa cabeça hoje. Eu acho que a cabeça delas estão mudando muito. E como apareceu a moça falando, eu não sei se eu quero ter filho. Se eu visse isso há uma geração atrás, também era uma frase criminosa. Então, acho que a sociedade está mudando muito e a cabeça das mulheres principalmente. Mas vamos ouvir também aqui de um cara que é referência nesse departamento, aí, um grande paizão, que é o nosso delegado Palumbo também, diretamente de Brasília. Palumbo, te trazendo para a discussão, a gente quer te ouvir. A partir de tudo que você ouviu aqui, fica à vontade. Bom, para quem não conhece o PP, ele é um excelente pai, é um pai amoroso, eu vejo isso. Nós não concordamos nas ideias, mas ele é meu amigo e não se sinta culpado não, porque você é um excelente pai, meu amigo PP. Agora, quanto aos pais, né, para mim é bíblico, você tem que honrar o pai e a mãe. Então, a cada 15 dias, no máximo, eu procuro ir até Ribeirão Preto, para ir até a missa com meu pai, já falei que ele é um ex-padre, para ficar com a minha mãe um pouquinho, porque eu sei que eles vão passar e a gente não pode depois ficar fazendo falando deles depois que eles faleceram, fazendo homenagens póstumas. Eu até chego a me emocionar também, porque eu sou muito família, eu amo meus filhos, procuro estar presente o máximo que eu posso. Todas as vezes que eles saem de casa, eu vou lá e falo, Deus lhe abençoe meus filhos, rezo com eles, e assim a gente vai vivendo mais tranquilamente. Nesse exato momento, estamos de volta então, confirmando, minha diretora Helena? Estamos de volta para você que está nos escutando na Rede Jovem Pan de Rádio, ouvindo aqui vários depoimentos emocionados. Tenho certeza que você está aí no corre do dia a dia, no trabalho, enfim, ouvindo o nosso Morning Show, acompanhando, se identificou em algum grau a partir da sua experiência pessoal. É uma coisa que eu inclusive eu cruzei com o conteúdo outro dia, senhores, e eu queria até a opinião de vocês. Acho que foi até um discurso ali de aceitação de um Oscar, né? Senão, vai me faltar o nome do ator, mas a gente divulga depois. É ele dizendo basicamente que ele perdeu os dois pais e a coisa que ele mais gostaria no planeta Terra é poder receber uma ligação deles. E não tem nada mais precioso do que isso, de você poder ver o seu telefone tocando e eles te ligando. Seja só para saber como é que você está, para fazer qualquer pergunta banal, algum comentário, alguma risada. E que no momento que ele perde isso, poucas coisas valem tão a pena na vida e são mais preciosas do que isso. Então, eu queria... Aqui, claro, se emociona também, mas enfim, ouvindo vocês, senhores, o que vocês acham desse sentimento, né, de ter aquela última ligação, de ter esse contato?
Sabe uma coisa que eu notei na paternidade? É que eu perguntei para os meus amigos, né, o que eles sentiram quando as filhas nasceram. Porque a mãe, ela já nasce com uma relação simbiótica ali, com uma relação com a criança. Ela já estava carregando a criança há um bom tempo. E uma coisa que eu tenho aprendido é que a construção e o amor do pai vem com o tempo, vem justamente com essa relação. É por isso que tem muitos pais que são ausentes, porque eles não criam essa relação no início, que eu acho que é super importante. E, de novo, não é estar fisicamente presente, porque muitas vezes a gente é separado, mas é a gente estar participativo na criação daquela criança, porque o amor, ele cresce, a conexão, ela cresce. Não, sem dúvida alguma. Isso bate com a sua experiência, Gui? Nossa, tem uma frase do Maurício Meirelles que assisti no podcast uma vez. Ele falava, cara, quando seus pais mandarem um áudio de 8, 10 minutos pra vocês... Isso eu vi. Geralmente a gente fica, 10 minutos escutando esse áudio. E o Maurício falou, cara, ouve o áudio, cara. Ouve teu pai, ouve tua mãe. Vai ter um dia na sua vida que tudo que você mais gostaria no mundo era de receber um áudio de 8, 10 minutos pra ouvir do seu pai e da sua mãe também. Eu também sou uma pessoa muito família. Quem me conhece sabe. Tô sempre com os meus pais também, tô sempre olhando para eles. E eu sempre gosto de tirar um momento pra gente deitar no sofá, eu deitar no colo da minha mãe e só ficar lá. E esquecer que eu sou um profissional, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e só me dar o direito de ser o eterno filhinho dela. Então não percam essa oportunidade, em hipótese alguma, e deem o direito a vocês de só serem o filhinho dos pais de vocês. Claro que é um assunto aí carregado de emoções, como eu disse, cada um sabe onde o calo aperta, quais são os gatilhos.